2018. O atual território brasileiro são vestígios arqueológicos, então todos os vestígios arqueológicos que a gente tem hoje no território brasileiro, a gente pode considerar como fontes históricas. Algumas pesquisas vão apontar que a ocupação do Brasil vai ter ocorrido mais ou menos no mesmo tempo da ocupação lá do Novo México, que vai ser a ocupação do sítio arqueológico de Clovis. E nesse mesmo tempo aqui, o que a gente tem é a ocupação da Gruta da Lapa Vermelha. A ocupação que a gente tem aqui, que data de 11.500 anos atrás, da Gruta da Lapa Vermelha, é a que fica lá em Lagoa Santa, aqui ó, do crânio de Luzia, que foi achado em Lagoa Santa. Esse é o sítio arqueológico que a gente tem aqui no Brasil, mas hoje nós vamos falar de sítios arqueológicos diferentes. Então, você está preparado para vir na aula de hoje de história? Então, vamos lá. Primeiro que a gente vai falar hoje, a gente também falou dele na aula passada, é o Parque Nacional da Serra da Capivara. A gente já viu que ele fica lá no Piauí, tá? Então, vamos lá. Ele abriga os vestígios arqueológicos mais antigos da ocupação humana aqui na América do Sul. A gente viu que que os vestígios encontrados neles datam de 33.000 anos atrás. Ele é considerado pela Unesco um patrimônio cultural da humanidade, cultural e natural da humanidade. Um dos principais sítios do parque é o da Pedra Furada, onde Nied Guidon e sua equipe encontrou restos de carvão vegetal de uma fogueira na Serra da Capivara, no Piauí, datando por volta de 50 mil anos atrás. Então, vamos lá ver. O Piauí, ele fica nessa região aqui, ó, tá? Então, se a gente tá aqui, o Piauí, ele fica até bem pertinho da gente. Então, esse é o sítio da Pedra Furada. Tá bem aqui. Essas são pinturas rupestres, e são pinturas rupestres que eles acharam lá no sítio arqueológico da Serra da Capivara. Aqui ainda, olha que linda essa paisagem do sítio arqueológico da Serra da Capivara. Aqui é dentro das cavernas do sítio arqueológico da Serra da Capivara. Bom, agora a gente já vai para outro lugar do Brasil. A gente vai para o Parque Arqueológico do Calçoene, localizado no estado do Amapá. O sítio abrigava estruturas feitas com grandes placas de granito dispostas em formato circular. Parece ter sido construído no período de 1.000 a 2.000 anos atrás. Então, vamos lá ver como é que é. Bom, para a gente saber, o estado do Amapá fica bem aqui, ó. Se a gente está aqui no estado do Amazonas, o Amapá tá bem aqui. Também tá pertinho, né? Nossa, olha que linda essa paisagem. Acredito que o lugar era usado para rituais e também para observação dos astros. Uma vez que se constatou que no solstício de inverno, uma das placas não deixa nenhuma sombra, fortalecendo a teoria de que o local tinha uma função astronômica. Então tá aí o sítio arqueológico do Calçoene. Agora vamos para outro lugar? Agora a gente vai para a Ilha do Campeche. É um sítio arqueológico e paisagístico, localizado no estado de Santa Catarina, próximo à capital de Florianópolis.
A ilha abriga um sítio preservado que contém a maior concentração de locais com vestígio arqueológico de produção de artefatos. Olha só, Santa Catarina tá bem aqui, ó. Santa Catarina já tá mais longe da gente, né? Porque se a gente tá aqui, Santa Catarina tá aqui. E agora olha só, olha o que acharam nessa pedra. Se bem que aqui parece também ser bonito, né? Olha a praia aqui atrás, mas olha essa pedra que deixaram aqui pra gente, né? Os povos que viveram aqui. De acordo com o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, os desenhos do sítio lembram flechas e máscaras e símbolos geométricos. Além disso, possuem um monólito de 9 metros de altura. Agora a gente vai conhecer os povos que moravam nesses lugares. A palavra sambaqui tem origem tupi e significa monte de conchas, porque agora a gente vai conhecer os povos dos sambaquis. Sambaqui são sítios arqueológicos que guardam depósitos de conchas. Eles estão sentados em conchinhas. Sabe quando a gente vai para a praia e vê aquelas conchinhas? São essas conchinhas. Tá vendo essa montanha aqui? Essas montanhas, elas são montanhas de conchas. A gente consegue achar esses sambaquis aqui no Brasil. Eles não existem só no Brasil. Eles existem em outros lugares do mundo também. Na verdade, antes dos portugueses chegaram aqui, existiam esses povos os sambaquis. Só que aí, os índios tupis, por exemplo, eles chegaram para viver no Brasil. E aí, como eles tinham também outros tipos de materiais, eles foram se desfazendo, né? Eles foram usando esse material e hoje já não é tão mais fácil achar essas montanhas de conchinha, mas elas ainda existem. Os povos dos sambaquis iniciaram a ocupação no litoral brasileiro há milhares de anos, quando o nível dos oceanos subiu por causa do derretimento das geleiras após o aquecimento da temperatura do planeta. Viviam da pesca e eram povos caçadores. E a gente vai ver também que quando os arqueólogos, né, os pesquisadores, eles foram se organizando no meio das conchinhas, eles foram vendo também que no meio das conchinhas tinham fósseis humanos, então, ou seja, eles enterravam os mortos e eles também faziam rituais no momento do enterro, porque eles achavam tinta vermelha nos fósseis, né, dos mortos. Então significa que na hora de enterrar eles pintavam, eles faziam, né, esses rituais. Aqui tá vendo? São montanhas de conchinhas, de conchas. Tá vendo? São montanhas. Então às vezes a gente está subindo achando que ou são pedras ou são outras coisas, mas não, são conchinhas, são os povos de Sambaqui. Agora a gente vai falar sobre os povos agricultores. E acredita-se que há indícios, né, de que os povos da atual região do sudeste brasileiro têm iniciado o cultivo de plantas há cerca de 4.000 anos atrás. Porém, há evidências mais significativas que falam que não, que foi cerca de 2.500 anos atrás. Já o povo da região da Amazônia, acredita-se que a agricultura tenha se desenvolvido por cerca de 7.000 anos atrás. Um dos fatos mais importantes nesse processo foi o cultivo da mandioca, que se manteve ao longo dos milênios como alimento básico dos povos indígenas no Brasil. E ele ainda se mantém, né? Porque a gente ainda consome muito a mandioca, ou como é conhecida também, a macaxeira. Aqui a gente tem utensílios da cultura marajoara. Aqui eles vão ser muito encontrados no Pará. Então eu tenho aqui um vaso que servia para guardar água, servia para guardar alimentos, também servia como urna funerária. Eu tenho aqui mulheres que estão em posição de parto. Essa cerâmica, esse trabalho com cerâmica, ele foi desenvolvido entre 7.000 e 5.000
10.000 anos atrás, provavelmente, tá? Eu tenho aqui também outro vaso. Esse vaso, ele também é da cultura marajoara. Esse povo viveu na ilha do Marajó, no estado do Pará. Outros povos que viveram no Brasil durante a pré-história também foi o povo Umbu e o povo Humaitá. O povo Umbu já produzia objetos de pedra, de anzol e também produziam as boladeiras. As boladeiras... Aqui, ó, eu vou ter os meus objetos de pedra e a boladeira. A boladeira são essas bolas que o povo do sul que usa muito, eles arremessam essas boladeiras para derrubar animal, derrubar frutinha de árvore, amarra um tanto dessas boladeiras numa cordinha e joga para pegar frutinha, essas coisas. Os Onatá tiveram suas evidências encontradas em regiões próximas a rios. Eram artefatos de balsato e arenito, que teriam sido usados como machados e outros objetos para cortar. Aqui então são as pedras que eles usavam.